Boa noite, pessoal. Vamos ver. Depois estava acompanhando a aula do professor Rafael Vilches. Muito boa aula sobre base de cálculo aí do ISS na construção civil. Para o pessoal que está fazendo prova aí para concurso fiscal, fiscal do ISS Cuiabá. Muito bom. Eu costumo acompanhar o site do Supremo, né, diariamente. Tinha identificado aquela decisão, o recurso extraordinário 669, deixa eu ver o número direitinho, 669069, né, em que o Supremo fala sobre a questão da prescritibilidade das ações que a Fazenda Pública interpõe em face de ilícito civil. E hoje eu estava vendo primeiro o informativo número 183 do Supremo Tribunal Federal, de primeira semana de fevereiro, né? E ele traz exatamente essa decisão aí do Supremo, recurso ordinário 669069. Qual que é a tese que se discutia? Imagina a seguinte situação. Qual foi o caso prático? Motorista de ônibus, isso ocorreu em 97, se a gente for analisar, for ver o fato ocorreu em 1997, ainda na vigência do Código Civil antigo, anterior a 2002. O condutor de ônibus colidiu com um veículo da Marinha. O veículo da Marinha causou dano, ficou provado que era culpa exclusiva do condutor do ônibus, que colidiu com o veículo da Marinha. E a Fazenda Pública foi entrar com a ação de reparação de danos em 2008. Olha que rápido, né? 11 anos depois do acidente. O entendimento do Supremo até então, até essa decisão, era que essas ações de ressarcimento em prol da Fazenda Pública eram imprescritíveis, com base no artigo 37, parágrafo 5º. Me permitam ler eles aqui para ver exatamente, ó. Artigo 37, parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor não. Agente aí nesse caso não é agente público, é agente, aquele que age, aquele que faz. É um pouquinho diferente da noção aí do 37, parágrafo 6º, que fala dos agentes públicos nessa qualidade, né? E continua dizendo o parágrafo 5º, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Ou seja, existe, a princípio, essa parte final do artigo 37, parágrafo 5º, o Supremo entendia que a ação de ressarcimento em prol da Fazenda Pública era imprescritível, ou seja, a Fazenda Pública tinha ad eternum aí para entrar com a ação de ressarcimento. Só que isso era muito criticado pela doutrina em face daquela questão, né? Espada de Damocles em cima da pessoa, né? Gera insegurança jurídica. Imagina você causa um dano à Fazenda Pública, estadual, federal, municipal, e fica a vida inteira com aquele medo, né? A Fazenda vai me executar. Isso dá um certo poder à Procuradoria das Fazendas que não se justifica hoje em dia, né? Existe aí fazendo uma ponderação de interesses entre o interesse público e o princípio da segurança jurídica, ou seja, qual que valeria nesse caso, né? Nesse caso específico, o Supremo entendeu que valeria o princípio da segurança jurídica, ressalvadas as ações de improbidade. O que é isso? Tem a lei de improbidade, lei 8429. Se você causa uma lesão ao erário, ou enriquecimento ilícito, ou afronta algum princípio e gera algum dano, nas ações especificamente para a improbidade, que não foi o tema desse recurso extraordinário, aí sim, a princípio, seria imprescritível, ou seja, a Fazenda teria um prazo aí infinito para poder obter o ressarcimento desses agentes públicos que causassem prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, enfim. Até nesse caso também eu entendo particularmente que o Supremo eventualmente vai mudar. Mas nesse caso específico de ilícito civil, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki, ele entendeu que existe o prazo sim de 5 anos, ou seja, nesse caso o Tribunal Federal foi TRF da primeira, se não me engano, estava lendo a decisão. O tribunal entendeu que o prazo para a Fazenda Pública buscar esse ressarcimento era exatamente 5 anos, e não um prazo imprescritível, ou seja, mais uma mudança aí de paradigma aí dentro do Supremo Tribunal Federal, que em 2016 provavelmente vão vir outras mudanças aí bombásticas, né, nesse período. A questão que o Rafael Vilches eventualmente vai comentar aí sobre a possibilidade do fisco quebrar o sigilo bancário, um tema interessante que a gente vai até conversar eventualmente essa semana, para trocar ideia.
Mas nesse caso específico, o Supremo Tribunal Federal entendeu que existe um prazo, sim. Vamos supor, você com seu carro colide com o carro da Receita. Eu até tinha comentado ontem, quando eu fiz o periscópio sobre o PLS 555 de 2015, né? Eu havia comentado brevemente. E hoje, analisando o informativo 83, é exatamente essa decisão do Supremo, ele abre o informativo. E eles estavam justamente comentando, né? Existe um prazo, você colide com um veículo da Receita Federal, uma picape da Receita, existe um prazo de 5 anos para que a Procuradoria da Fazenda Nacional ou a Advocacia da União, nesse caso, né? Porque não é matéria tributária, é matéria de direito civil, prazo de 5 anos para cobrar, ou seja, dá segurança jurídica para aquele que causa um dano erário que não seja decorrente, veja bem, que não seja decorrente de improbidade administrativa. Por enquanto, o entendimento supremo é que nas ações de improbidade administrativa realmente não há prazo para que a União, o ente público, busque esse ressarcimento. Já na questão do ilícito civil, que não seja decorrente de improbidade administrativa, o Supremo Tribunal Federal, através desse voto 669069, estou vendo aqui no informativo, estabeleceu um prazo de 5 anos para que a Fazenda Pública possa estar buscando esse ressarcimento, ok? Então, se cair aí na prova alguma questão sobre 37, parágrafo 5º, dizendo que o texto da lei diz que ressalvadas as ações de ressarcimento, ou seja, qualquer ação que a Fazenda Pública tivesse para buscar a reparação do dano é imprescritível. Não, não é. Importante marcar esse entendimento aí do Supremo. Quando decorre de ilícito civil, ou seja, em que se demonstra a culpa, que não houve culpa da Fazenda, mas culpa de algum particular, agente ou não, é servidor ou não, o 37 parágrafo 5º fala exatamente isso. Existe esse prazo aí para a Fazenda Pública buscar isso daí, exatamente questão do princípio da segurança jurídica. Para quem gostar de direito constitucional também, existe um livro que eu li antigo, na época da faculdade ainda, sobre ponderação de interesses, do professor Daniel Sarmento, um livro que eu lembrei agora, que ele trata muito bem desse tema, né? A ponderação entre princípios. Qual o princípio que vale mais nesse caso? A segurança jurídica ou o ressarcimento do interesse público, né? Porque o Estado, quando ele busca ação de ressarcimento, ele está buscando o interesse público. Na verdade, não é nem só o interesse público primário, né? O interesse público primário seria a satisfação do bem comum em geral, a satisfação do interesse público em prol da coletividade, mas também o interesse público secundário. O que é esse interesse público secundário? É quando a União, no caso, ela busca a satisfação do seu próprio dano, a satisfação do seu próprio interesse, como ente político, como ente público, ok? Aí me parece que o Supremo, então, nesse recurso, fez essa ponderação dos princípios e privilegiou a segurança jurídica. Ok, era isso, pessoal. Vou continuar verificando aqui o informativo. Se tiver alguma novidade legal, a gente volta aí com um novo periscópio aí em breve. Ok? É isso aí que eu tinha para colocar para vocês, periscópio rápido aí, depois de ter assistido o professor Rafael Barbosa, professor Rafael Vilches, excelentes professores, colegas de trabalho, uma equipe boa aí que a gente está reunindo aí para disseminar o conhecimento, ajudar vocês aí na busca do sucesso, na busca da aprovação. E para quem for fazer o concurso técnico do INSS, um salário relativamente bom, né? Nível médio, inclusive, é o CESP que está fazendo. Inscrições encerram amanhã, 22 de fevereiro. Vai lá no site do CESP, se quiser, faz sua inscrição. É um concurso, assim, para alguns pode ser até um concurso com meta de vida. Para a maioria que já está fazendo concurso, quer buscar a área fiscal, talvez seja um concurso meio, que sirva como um degrau para te dar aquela segurança financeira que você precisa para estudar com mais calma. De repente, aí, você está desempregado, não sei qual é essa situação. Talvez valha a pena dar uma olhada nesse concurso, faz. O concurso é nível nacional, mas você direciona. Enfim, depois você continua estudando aí, metendo bronca, com firmeza para buscar o concurso. Fica a dica aí, para quem quiser dar uma olhadinha, porque a gente está lá também com material legal no setor EAD. É isso aí, pessoal. Eu, professor Rafael Vilches, professor Rafael Barbosa. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem dúvidas, mandem para o meu e-mail, mrja8377@gmail.com. Tudo bem? E é isso aí, pessoal. Desejo uma boa noite para vocês, um bom fim de domingo. Descansem, mas descansem estudando. Dá uma lidinha em alguma coisa, sempre bom, né? E mantenha a disciplina, determinação e foco, sem desanimar. Força, que os concursos estão aí, e nesse tempo de crise e recessão
Eu acho que é o melhor caminho agora, pelo menos o caminho imediato para se fazer. Buscar um concurso público, você não vai ficar milionário, mas vai te dar uma segurança e estabilidade. E eu acho que hoje em dia isso é muito importante. Ok? Uma boa noite aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, críticas, é só mandar um e-mail, ok? Um grande abraço aí. Boa noite a todos.